Paz do Senhor a todos. Estou muito feliz em estar em mais um culto, louvando e adorando a Deus. Grato a Deus por essa oportunidade. Quero convidá-los os que estão aqui e os que estão em casa acompanhando pela live, a abrirem as vossas Bíblias na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, por conta do tempo, eu já vou fazendo a leitura. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. Nós fizemos a leitura até o verso de número 4. Do verso de número 1 ao verso de número 4. Meus queridos irmãos, os que estão aqui, os que estão na live, e aqueles que estão nessa live e ainda não entregaram a sua vida a Cristo, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração nesta noite. O texto em que nós lemos, nós falamos de um homem chamado João. João, ele foi um homem que andou com Jesus. Quando Jesus encontrou João, João estava na beira do mar, juntamente com seu irmão, e eles costuravam redes. João, diferente dos demais, ele se aproximou de Jesus de uma forma mais carinhosa. Ele chegou mais próximo de Jesus do que os demais. Ele rompeu uma barreira que os demais não conseguiram romper. João, com o passar do tempo, ele foi ficando íntimo de Jesus. E se você for ler os evangelhos, começando por Mateus, e depois por Marcos, e depois por Lucas, até chegar em João, você vai saber que Marcos e Lucas não andaram com Jesus, mas escreveram sobre ele. Mateus e João andaram com Jesus. Se você for observar o início do evangelho de cada um deles, você vai perceber a diferença de quem era íntimo, a diferença de quem estava próximo. Você vai observando o capítulo 1 de Marcos, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Quando você chega em João, você vê a diferença, porque João já começa falando dele. E quando João vai falar dele, ele vai usar algumas palavras que esse texto em que nós lemos na epístola é muito parecido com o texto do evangelho, porque ele já vai começar o evangelho dele dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essas palavras são palavras de quem está perto. Essas palavras são palavras de quem ama. Eu encontro no Evangelho de João, e até mesmo aqui na epístola, palavras que são palavras de quem andava com Jesus. Palavras de quem estava perto, mas não só fisicamente. Vocês me entendem? E é isso que eu quero chamar a atenção nessa noite. Muitos pensam que estão perto de Jesus porque estão vindo à igreja. Muitos pensam que estão perto de Jesus porque acompanham todas as lives. Não é apenas estar perto fisicamente. No ministério de Jesus aqui na terra, muita gente se aproximou dele. Muita gente tocou nele e foi tocada por ele, mas não eram íntimos. Nós estamos falando de intimidade. E quando nós vamos falar de intimidade, você tem que ultrapassar a barreira física.
A relação de João com Jesus, ela era totalmente espiritual e sentimental também. João, ele amava Jesus verdadeiramente. Ele não usava palavras aleatórias quando ia falar de Jesus. Você percebe que quando ele fala de Jesus, ele usa palavras de quem realmente ama, de quem realmente estava perto. E aqui no verso em que nós lemos, no verso de número 1, perdoa, o vento levou a página, só um minutinho. No verso de número 1 vai dizer assim: o que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Você percebe que João, ele valorizava cada detalhe. João, ele valorizava cada minuto com Jesus. Você percebe isso na vida de alguns crentes. Tem crente que toda vez que ele vai pregar é diferente. Tem crente que toda vez que ele vai orar é diferente. E você percebe que tem pessoas que são tão gratas a Jesus que eles valorizam cada momento. E às vezes nós vemos alguém chorar em um hino da harpa. E você não entende. Porque essa pessoa valoriza cada momento com Jesus. É porque essa pessoa valoriza o sacrifício de Jesus feito por ela. Quando ele diz aqui o que era desde um princípio, que vimos com os nossos olhos. Imagine quantas pessoas, quantos homens que eram íntimos de Deus, queriam ter o privilégio de andar com Jesus. Queriam ter o privilégio de ver Jesus. Queriam ter o privilégio de tocar nele. E não tiveram esse privilégio. Mas Jesus escolheu 12 e disse para aqueles 12: vocês vão andar comigo. Aqueles homens andando com Jesus, Jesus resolve num belo dia dizer para ele: vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Imagine alguém ser chamado de amigo por Jesus. Imagine você ter o status de ser amigo de Jesus. De Jesus dizer assim: olha, tudo que tem em mim, vocês sabem. Eu não guardo segredo para vocês. Imagine alguém abrir o céu para você e dizer assim: olha, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, eu vos farei. Imagine alguém dizer assim: olha, o maior amor é aquele amigo que dá vida por amor dos amigos. Imagine você chegar a ser amigo de Jesus a ponto de tocar nele. Tem pessoas que tocaram em Jesus sem ser amigas dele. Tem pessoas que tocaram em Jesus sem ser amigas dele. O exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu a multidão e tocou em Jesus sem ser amiga de Jesus. O leproso foi abraçado por Jesus sem ser amigo de Jesus. Mas agora na história aparece João, que chega tão próximo de Jesus que encosta a cabeça no ombro dele. Você imagina que nível de intimidade é esse de Jesus dizer: chega para perto, pode descansar aqui no meu colo. Imagina que nível de intimidade é esse que alguém consegue alcançar com Jesus. E aquele Jesus que estava no princípio com Deus, em que João disse que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele Jesus que João vai dizer que ele era a palavra. Agora João diz assim: nós podemos ver a palavra, nós podemos contemplar a palavra, nós podemos tocar na palavra, porque Jesus é o Verbo encarnado. Aquele mesmo Jesus que estava com Deus, agora estava com os discípulos. E os discípulos podiam ver ele, contemplar ele, tocar nele. Imagina você tocando no Criador do mundo. Imagina você tocando no Criador do Criador que fez todas as coisas.
Imagine você tocando em Jesus e sendo tocado por Ele. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode ver que muita coisa no mundo mudou, mas uma coisa que nunca vai mudar, eu lhe digo qual é. Muita coisa no mundo mudou. Da noite para o dia, muita coisa que era, passou a não ser mais. Da noite para o dia, muita coisa que acontecia passou a não acontecer mais. Da noite para o dia, aquilo que você era, você não é mais. Da noite para o dia, muita coisa se desfez. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você que está aqui na igreja e para você que está me acompanhando. Tem uma coisa que nunca mudou. Jesus. Ele nunca mudou. Ele continua o mesmo. E aquele mesmo Jesus que João teve a oportunidade de ser íntimo dele, ele está aqui no nosso meio. E ele está aqui, e eu quero lhe dizer uma coisa, ele também está aí do teu lado, de você que está acompanhando esta live. E esse Jesus, que deixou João se aproximar dele, que deixou João ser íntimo dele, ele também pode deixar você se aproximar dele, pode também deixar você ser íntimo dele. Só cabe a você renunciar algumas coisas que estão te atrapalhando de te aproximar dele. Porque esse Jesus, ele é tão educado, que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Muita gente queria ter a oportunidade que nós temos hoje, de tocar em Jesus, de sentir Jesus. Muita gente queria ter a oportunidade que você e eu temos hoje, de sermos íntimos de Jesus. E eu quero lhe dizer uma coisa. Você está, talvez, a uma oração de ser íntimo de Jesus. Você está, talvez, a uma decisão de ser íntimo de Jesus. Você pode estar, talvez, a uma renúncia para ser íntimo de Jesus. A tua intimidade com Jesus, ela está perto. Ela está perto. O que faz isso ficar distante é você mesmo. E eu gosto de usar uma frase que eu sempre gosto de usar, que Deus me deu, que a responsabilidade da aproximação é nossa. Foi João que decidiu se aproximar de Jesus e ser íntimo dele. Foi João que decidiu dar o primeiro passo e se aproximar de Jesus. E Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. Você ainda pode sentir a presença de Jesus dentro do teu quarto. Você ainda pode sentir a presença de Jesus através de uma live. Você ainda pode sentir a presença de Jesus na igreja. E para quem é cético a essas coisas, eu quero lhe dizer, e já eu encerro. Durante muito tempo da minha vida, eu busquei algo na presença de Deus, que foi o batismo com o Espírito Santo. Você que está aí do outro lado, eu quero falar isso para você. Durante muito tempo da minha vida, eu busquei o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, eu demorei muito para alcançar. Porque eu fazia algo na minha cabeça que não era a realidade de Deus para mim. E eu consegui alcançar o batismo com o Espírito Santo, eu consegui receber esse presente de Deus, de uma forma que, se eu lhe contar, você não vai acreditar, mas eu recebi. E eu quero dizer que nesse tempo, você também pode receber. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo dentro do meu quarto. Só eu e Deus, assistindo uma pregação, assim como você está assistindo. O Espírito Santo encheu dentro de mim. E eu não consegui mais me conter. E eu comecei a falar em outras línguas. Eu quero lhe dizer, eu busquei por muito tempo isso. Eu fui por muito tempo na frente, quando os pregadores chamavam. Eu passei muito tempo chorando por isso. Eu passei muito tempo jejuando por isso. Eu passei muito tempo esperando isso. Mas isso aconteceu de uma forma como eu nunca imaginei. Dentro do meu quarto, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E se você não acredita que através de uma live você pode ser tocado, se você não acredita que através de um culto online você pode ser tocado, eu te digo que você pode estar perdendo uma grande experiência com Deus. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do meu quarto, assistindo uma pregação.
que você fique com Jesus no seu coração e a cada dia que se passe deseje ser mais íntimo de Deus. Amém.